Boa noite a todos que estão nos assistindo nessa noite abençoada, a noite que Deus escolheu para abençoar as nossas vidas. E eu gostaria de compartilhar uma palavra com você, uma palavra que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 41 e o verso 51 e 52. Esse texto está escrito assim: primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Ao segundo filho chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra aonde eu tenho sofrido. Aí na sua casa mesmo, no seu trabalho, no carro, aonde quer que você esteja, feche os teus olhos e vamos orar ao Senhor. Pai, eu te louvo nessa noite uma vez mais, Senhor. Nós já cantamos, nós já te engrandecemos através dos louvores e pedimos agora ao Senhor, meu Deus, que o Senhor fale aos nossos corações. Eu creio no poder que há na tua palavra, Jesus. E eu peço, Senhor, que a tua palavra nessa noite faça aquilo ao qual o Senhor espera que ela faça. Que a tua palavra encontre descanso em cada coração que estiver ouvindo, Senhor. E que vidas possam ser transformadas, Jesus, pelo poder que há na tua palavra. Eu te louvo, Senhor, por cada um que está ouvindo nesse momento, Pai. E eu creio que nesse exato momento, eu creio que enquanto estiverem ouvindo essa palavra, nesse momento, Pai, eu creio que é possível, através do teu poder, que haja milagres, que haja cura, que haja liberdade, que haja renovo, Senhor. Que vidas sejam transformadas para a glória do teu nome, Pai. Eu te agradeço no nome de Jesus. Esse texto que a gente leu, ele fala sobre a história de um homem que eu acredito que muitas pessoas já ouviram falar, já ouviram alguma mensagem, algum texto, alguma coisa a respeito deste homem chamado José. E geralmente a mensagem que a gente ouve acerca de José, ou seja numa igreja, ou seja em qualquer outro lugar, geralmente é um pouco sensacionalista, né, apelativa, pelo fato que José teve uma vida um pouco difícil, uma vida bastante conturbada. E eu acredito que para a gente entender o que o Senhor colocou no meu coração, eu vou precisar relatar um pouco desse sofrimento, dessa história de José, e depois então, de maneira mais prática, eu poder falar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. E a história que a gente conta, a história que a gente está aqui usando como base dessa mensagem, fala sobre ainda quando José era um menino, um adolescente, 17 anos de idade, quando acontece uma coisa muito trágica na família, a Bíblia diz, devido à preferência do seu pai por ele, devido o pai ter uma certa preferência pelo seu filho José, os demais irmãos começaram a ter ciúmes, inveja, e por conta disso começaram a tramar coisas contra José. E aí começa todo um processo de José. A Bíblia conta que José, ainda quando era mais moço, ele teve um sonho. E esse sonho não foi um sonho de vontade humana, não é um sonho de desejo. Muitas vezes a gente ouve falar sobre que a gente precisa sonhar, mas esse sonho não é um sonho de desejo humano, não é uma coisa que ele almejava ter, não era uma coisa que ele queria ter. Deus lhe deu um sonho. Deus mostrou o futuro para José. Deus mostrou que seu pai, juntamente com seus irmãos, se curvariam perante ele. E isso causou muito problema na vida de José, porque quando ele conta o seu sonho aos seus irmãos, conta ao seu pai entendendo, mas mesmo assim o reprimindo, os seus irmãos não entenderam aquele sonho e começaram a persegui-lo, por conta de inveja, de ciúmes, de medo. E muitas vezes isso é real, acontece frequentemente na história das pessoas, na história da humanidade. Pessoas que são
perigosas a outras pessoas por aquilo que elas possuem, e não porque elas fazem maldade, não porque elas são ruins, mas porque elas têm algo que ameaça. E José, ele começa a sofrer essa perseguição até o ponto de um dia ele está indo de encontro aos seus irmãos, a pedido do seu pai, para que ele pudesse ver como estavam os seus irmãos no trabalho. E a Bíblia diz que no caminho ele se perde. Quando ele se perde, um homem o encontra e conserta a sua jornada. Talvez, se José não tivesse encontrado aquele homem, talvez José não teria passado pelos problemas que passou. E é estranho que é um fato meio isolado no texto e na história de José. Este homem que aparece do nada, não tem uma característica, não simplesmente diz que um homem aparece para José e conserta o seu caminho em direção aos seus irmãos. Isso me dá a entender que aquele homem fora enviado por Deus, e por isso está registrado na palavra esse fato da história. Aquele homem conserta o caminho de José para que ele vá em direção àquilo que seria o seu problema. A Bíblia diz que ele chega até os seus irmãos, e seus irmãos tramam contra ele. Percebe que ali perto tem um poço que já está seco, colocam José dentro do poço, e não bastasse já fazer aquela maldade, ainda o vende para os ismaelitas, que eram parentes de José, tinham um grau de parentesco, provavelmente, talvez até conhecessem José, e ainda assim o compram para ser escravo. José foi vítima de traição, José foi vítima de inveja, José foi vítima de muitas coisas ruins. E a história não para por aí, ele vai parar como escravo lá na casa de Potifar. Ele começa a servir a Potifar, e a Bíblia diz que a mão do Senhor estava com ele, por o fato de Deus estar com ele e ele ser um homem bom. A Bíblia diz que Deus começa a prosperar o que ele faz, e a casa de Potifar também prospera. Mas não acaba por aí a história de sofrimento de José. Agora ele é vítima de uma difamação da esposa de Potifar, que acha ele belo e quer possuí-lo. Mas ele, conhecendo Deus como conhecia, e também sendo fiel ao seu Senhor, a Bíblia diz que ele foge, mas a mulher o difama como se ele fosse o ruim da história, como se ele tivesse a agredido. E por conta disso ele é preso. Na prisão, a Bíblia conta que ele fica por um período de tempo, e na prisão ele encontra dois homens que sonham um sonho parecido, um copeiro, outro padeiro, e a Bíblia diz que José interpreta os sonhos. Para um sonho de tristeza, para outro um sonho de restauração. Ele pede para aquele homem que seria restaurado, diz: olha, quando você alcançar o seu momento de restauração, você se lembra de mim que estou aqui nessa prisão. E o que acontece? O homem é restaurado à sua antiga vida e se esquece de José. José é vítima de traição, é vítima de difamação, e ele também é vítima de esquecimento. Parece que tudo está perdido para José, mas a Bíblia diz que Deus um dia restaura a sorte de José. E ele agora é governador do Egito, porque ele interpreta um sonho do rei Faraó. Ele agora alcança um cargo muito elevado, e segundo a Bíblia, abaixo do grande Faraó, considerado por muitos como Deus, estava José. José está num alto cargo, numa alta posição, num alto propósito, depois de ter passado por tudo isso por culpa dos seus irmãos. A Bíblia diz que Deus permite que José tenha filhos, e quando ele tem dois filhos, o primeiro, mais velho, chamado Manassés, ele coloca esse nome porque o nome significava alguma coisa. E eu quero abrir um parênteses nessa mensagem para você que está ouvindo, para que você entenda um pouco mais. Na cultura judaica, o nome significa muita coisa. Na cultura judaica, quando um pai coloca um nome no filho, ele está fazendo uma leitura da situação, ele está fazendo uma leitura da sua vida, do seu passado, do seu presente, e em algumas vezes ele faz a leitura
profética do futuro. Algumas vezes ele coloca o nome do filho, inspirado por Deus, aquilo que o filho viveria, aquilo que o filho seria, aquilo que o filho representaria. E em algumas vezes, tristemente, alguns pais colocavam um nome com um certo sentido de maldição. A Bíblia chega a citar nome de pessoas que tinham um nome de dores. Por exemplo, tinha um homem na Bíblia que se chamava causador de dor. Outros chamavam de decepção, de tristeza. O próprio pai de José, Jacó, seu nome significava enganador. Até o ponto de Deus mudar o seu nome. Deus mudava o nome das pessoas naquela época para que aquilo mostrasse o seu futuro e mostrasse a leitura da situação que eles viviam. José faz uma leitura do tempo, José faz uma leitura do momento que ele vive, e o primeiro filho, Manassés, ele chama de Manassés porque esse nome significa que Deus fez que ele esquecesse de todo o seu trabalho e da casa do seu pai. O outro ele chama de Efraim, e significa que Deus o fez prosperar na terra da sua aflição e do seu sofrimento. Aonde estou querendo chegar com esses dois textos? Com esses dois versículos e com esses dois nomes? Esse texto, para mim, essa semana quando eu estava lendo esse texto, ele me trouxe pelo menos 3 pontos que eu achei sensacionais e úteis para a minha vida. E eu quero compartilhar isso com você que está assistindo nesse momento. O primeiro ponto que me fez pensar e meditar nesse texto é que quando José coloca o nome nos seus filhos, quando José coloca o nome de Manassés e Efraim, os dois nomes têm uma singularidade. Os dois nomes têm uma informação que se repete. Os dois nomes diz o seguinte: Deus me fez, ou Deus fez para mim, Deus realizou. Os dois nomes reconhecem que Deus fez algo na vida de José. E aonde eu estou querendo chegar com isso? José conseguiu fazer uma leitura do tempo. José conseguiu olhar para o seu passado, um passado de dor, de sofrimento, de angústia, e ele conseguiu entender um processo de Deus em todos esses grandes problemas que ele viveu. Ele conseguiu perceber a mão de Deus trabalhando nas circunstâncias adversas da vida dele. Ainda essa semana eu vi um texto, um post que foi colocado numa rede social de um jovem pastor dizendo que Deus não está no controle das coisas. José olha para tudo aquilo, todo aquele sofrimento e diz: foi Deus que fez. É Deus que estava controlando tudo. Era Deus que estava arquitetando todas as coisas que eu vivi. Alguém pode olhar para esse texto e dizer: mas como pode Deus ter feito coisas ruins? Como pode Deus ter feito ele passar por onde passou? Essas coisas ruins que a gente interpreta como ruins, na verdade são coisas boas de Deus. Na verdade são o trabalhar de Deus transformando José para chegar num posto mais elevado. Esse trabalhar de Deus que a gente olha e diz: como pode um Deus que tem tanto amor e que é chamado pelo nome de amor permitir algo como isso para José? E talvez aí você esteja ouvindo essa mensagem e talvez você está falando: eu concordo com esse pensamento, porque também eu não consigo entender como é que pode Deus ser bom e eu estar sofrendo. Como é que pode Deus ser bom e eu estar passando por um momento difícil? Como é que pode Deus estar permitindo que eu viva isso? As circunstâncias que você vive não mostram maldade em Deus. As circunstâncias que você vive, por mais ruins ou piores que sejam, não mostra que Deus é ruim. Pelo contrário, mostra o amor de Deus na tua vida, trabalhando em você, mostrando para você que um dia você vai entender o que está acontecendo.
Eu sempre gosto de fazer esse exercício, e eu gostaria que você fizesse aí na sua casa, onde você está ouvindo essa mensagem. Olha para o seu passado, olha para tudo que você viveu, e hoje eu acredito que algumas coisas que aconteceram no passado, hoje você consegue entender o porquê aconteceram, precisavam ter acontecido. Se você conseguir, durante essa mensagem, fazer essa leitura do tempo, eu quero dizer para você, que você pode chegar a uma fácil conclusão, que se Deus fez no passado e hoje você entende, o que você não entende hoje, no futuro você vai entender. No futuro você vai entender o porquê que você está vivendo isso. No futuro você vai conseguir compreender o porquê Deus permitiu que você passasse por isso. Deus fez José passar por isso. Deus permitiu que José passasse por isso. Olha para o passado e você consegue perceber a mão de Deus. Olha para o seu presente e tenha confiança que no futuro você vai entender o que está acontecendo. E fique tranquilo aí na sua casa. Existe uma promessa de Deus, e eu acredito, essa promessa era para Israel, mas eu acredito que ela se aplica a nós também. Deus não está fazendo nada para o seu dano. As coisas que Deus faz é para o seu bem. Haverá para você sim bom futuro, e não vai ser frustrada a tua esperança. A tua esperança, a tua espera com confiança em algo bom, ela vai acontecer. Ela vai ser real na tua vida, porque Deus faz através de você. Deus fez em José, e é por isso que ele coloca o nome dos filhos. Deus fez em mim isso. Deus fez na minha história isso. Deus realizou em mim. A gente precisa aprender a ler esse novo idioma. A gente precisa aprender a interpretar esse novo idioma chamado circunstâncias, que talvez seja o maior grito do Senhor aos nossos ouvidos, aquilo que a gente vive. A Bíblia conta a história dos 2 discípulos retornando para Emaús, uma aldeia que ficava perto de Jerusalém. Jesus tinha acabado de morrer, fazia já 3 dias, ele tinha morrido na sexta-feira, era domingo de manhã, e os discípulos que estão indo de volta para Emaús, um chamado Cleopas, o outro, a Bíblia não menciona o nome, mas os 2 estão indo discutindo, estão indo frustrados, decepcionados. Lá pelas tantas, a Bíblia conta que o próprio Jesus se aproxima deles, mas eles interpretam Jesus como se fosse um forasteiro, como se fosse uma pessoa, um estrangeiro de outro lugar que não estava a par da situação. E Jesus começa a conversar com eles e mostrar que tudo aquilo que estava acontecendo era necessário que acontecesse. Aí a Bíblia conta que somente quando eles entenderam que era Jesus que estava com eles, Jesus desaparece. O que esse texto ensina para a gente? Esse texto está dizendo para a gente que a gente precisa perceber Jesus ao longo desse caminho. Quando a gente acha que Ele não está presente, é Ele que está caminhando com a gente, é Ele que está juntinho da gente, mesmo que o momento seja difícil. E talvez a porta de saída desse problema é você compreender que é a mão de Deus que está trabalhando na tua vida. Enquanto você não entender, enquanto você não perceber que é Deus que está fazendo, de repente seja esse o motivo pelo qual você ainda não passou por isso. José entendeu, e ele diz: meus filhos se chamarão Deus fez. A segunda coisa que eu aprendi com esse texto, e eu gostaria de compartilhar com você, é que o primeiro filho se chama Manassés, que significa Deus fez eu esquecer dos meus trabalhos e da casa do meu pai. Outras traduções diz que Deus fez ele esquecer dos seus sofrimentos e da casa do seu pai. Eu interpreto essa expressão casa do seu pai como sentimento de dor e de vingança, de ódio, de repúdio, de decepção, de frustração, sentimento de abandono, sentimento de traição.
sentimento de rancor que ele sentia, Deus fez ele esquecer. Existe algo lindo no trabalhar de Deus nas nossas vidas. Deus coopera com a gente, e nós, no trabalhar de Deus, cooperamos com Deus. Não que Ele precise da nossa cooperação, mas Ele nos permite cooperar com o seu trabalhar. E nessa cooperação com Deus, a gente consegue participar das suas promessas. A gente consegue participar dos seus desígnios, da movimentação de Deus ao longo da história. Deus nos permite. E a Bíblia diz que Deus fez em José ele esquecer. Talvez José por si mesmo não conseguisse. Talvez José com as suas próprias forças, com qualquer lógica e jogo psicológico que ele pudesse fazer, ele não conseguiria por si mesmo esquecer de tamanha dor, de tamanha decepção, de tamanho sentimento de não poder acreditar no próximo, porque aqueles que ele amavam o abandonaram. Mas a Bíblia diz que Deus o fez esquecer. A Bíblia chega a dizer que essa amargura, essa dor que a gente sente muitas vezes por causa da vida, muitas vezes por causa dos outros, muitas vezes por causa dos nossos erros, que nem mesmo a gente tem condições de nos perdoar. A Bíblia diz que essa amargura, ela é comparada a um veneno. O profeta Jeremias, em Lamentações de Jeremias, ele diz: olha, quando eu lembro de tudo isso, ele está falando de Jerusalém, a decepção das pessoas que abandonaram Deus, e por isso que Jerusalém estava sendo destruída pelo rei da Babilônia. Ele diz: quando eu lembro de tudo isso, é como se eu estivesse envenenado, eu estou morrendo aos pouquinhos, é como se os meus ossos estivessem podres, eu desfaleço em mim. Mas eu quero trazer à minha memória, não essas coisas, eu quero trazer à minha memória aquilo que me traz esperança, a saber, as misericórdias do Senhor, são as causas de nós não sermos consumidos, e elas se renovam a cada manhã. Isso é um olhar otimista acerca do tempo, isso é olhar com bons olhos o tempo que está vivendo. Mesmo com uma cidade destruída, Jeremias diz: eu trago à minha memória as misericórdias do Senhor. Se eu estou de pé, é por misericórdia. Se eu ainda respiro, é por misericórdia. Se eu ainda tenho uma família, é por misericórdia. Se eu ainda tenho algo em que eu me alegro, é porque Deus tem misericórdia de mim. A minha esposa costuma sempre dizer que o sentimento de vingança, ela sempre cita isso daí, essa expressão, eu não sei de qual autor que é, mas que o sentimento de vingança é como se você tomasse um veneno, esperando que a outra pessoa fosse atingida. A pessoa que quer se vingar, a pessoa que quer destruir, ela sofre muito mais do que aquela pessoa que ela tenta destruir. O apóstolo Paulo, sabendo disso, ele diz aos irmãos que estão em Roma, dizendo: olha, irmãos, não vinguem-se uns aos outros, como escrito está, a Deus pertence a vingança, e Ele vai retribuir, diz o Senhor. Sabe o que Deus está dizendo para a gente aqui nessa noite, através dessa live? A vingança pertence a Deus. Mas é difícil para mim, irmão Maurício, abandonar esse sentimento de dor que eu sinto. É difícil para mim largar isso de uma vez por todas. Peça ao Senhor. José não fez isso sozinho, não. A Bíblia diz que Deus fez em José ele perdoar, ele esquecer, ele abandonar. E é isso que Deus quer fazer na tua vida. Ele quer que você abra mão desse sentimento destrutivo. Ele quer que você deixe para trás esse sentimento limitante que limita você a ir a lugares maiores, a ir em lugares que você deseja, a ir até o encontro da promessa de Deus para a tua vida. José precisava passar por isso.
e perdoar, esquecer e entender que Deus estava no controle da situação. O segundo filho de José, ele coloca o nome de Efraim, e mais uma vez ele diz: Deus fez. Só que agora ele diz: Deus fez eu prosperar, mesmo na terra da minha aflição, mesmo no lugar do meu sofrimento. Sabe o que eu aprendo com esse texto? Não importa, aleluia, não importa onde você está inserido, não importa onde você está neste momento plantado, não importa onde você foi colocado, não é a circunstância que vai definir isso, não é o espaço geográfico que vai definir isso, não é o tempo que vai definir isso, não importa onde você está neste momento, não importa o local onde você está inserido, se é um local de dor, de sofrimento, de dor, se não é aquilo que você sonhou, se não é o local desejado, se não é o cumprimento das promessas de Deus ainda na tua vida, o importante é que você precisa sim prosperar neste lugar, você pode sim prosperar neste lugar. E eu não estou falando de prosperidade, existem várias definições de prosperidade. Segundo a teologia da prosperidade, prosperar é você ser rico, é você não ter enfermidades. Para outros mais lights no assunto, prosperar é ter ausência de necessidades, ou seja, você não teria necessidade nenhuma se você é próspero. Eu entendo que prosperar é ter todas as necessidades supridas por Deus, para que você possa cumprir os seus propósitos, o seu chamado, a sua vontade. José está aqui, a Bíblia diz que ele está próspero, ele está vivendo o chamado de Deus, ele está vivendo o seu propósito, ele tem as suas necessidades supridas por Deus, e essas necessidades, quando supridas, podem demorar tempo, mas ele está sendo suprido, ele está satisfeito com Deus. Não importa onde você está plantado no mundo, no espaço físico, você não é só matéria não, meu irmão. Você é um ser espiritual, o que importa sim é onde você está plantado no mundo espiritual, aí sim importa. A Bíblia diz: se nós estivermos enxertados em Jesus, aí sim Jesus pode produzir frutos, e fruto é símbolo de prosperidade, fruto é símbolo de excelência. O fruto não só é o motivo, a razão de uma árvore frutífera, mas também é a fonte de vida, suprimento, alimento para aquele que precisa. Deus está dizendo para você aqui nessa noite, aleluia, que Deus quer fazer você prosperar aonde você estiver. A gente é muito apegado com os nossos destinos, as nossas metas, as nossas promessas, e às vezes a gente só é feliz quando chega lá. Às vezes a gente só celebra quando a gente chega no local desejado. A gente fica naquela ansiedade de receber o que foi prometido, de conquistar aquilo que a gente trabalhou. E às vezes a gente passa uma vida toda até chegar esse momento e percebe que a gente passou mais da metade da vida lutando, e quando alcança, talvez viva 5, 10, 20 anos, ou talvez viva apenas um momento de satisfação, de alegria. E eu gosto muito de fazer essa analogia, comparando a uma viagem que demora dias ou horas, não importa, mas uma viagem que tem um ponto de partida e um momento de duração até o local desejado. Mas enquanto você está aí na ansiedade de chegar até esse local, você pode perder todo esse tempo. Talvez você gaste esse tempo dormindo, relaxando, porque está muito ansioso para chegar no local. Mas se você olhar para o lado, provavelmente vai ter uma paisagem linda para você apreciar. Sabe o que Deus está dizendo para você?
Enquanto você não chega ao local desejado que você esperou, existem muitas coisas ao longo do caminho que trazem sim felicidade para você. Olha ao teu redor, tem coisa boa de Deus acontecendo. Olha ao teu redor e veja a mão do Senhor te favorecendo. Olha para o lado e enxergue a paisagem, desfrute aquilo que o Senhor tem preparado para você. Aleluia. Deus fez José prosperar na terra da sua aflição. Não é o local que vai definir se você prospera ou não. Não é o local que vai te trazer sucesso ou não. O segredo está em você estar com o Senhor. A Bíblia diz que mesmo ele, quando estava na casa de Potifar, a Bíblia diz, e o Senhor estava com José. Oh, aleluia. Se o Senhor estiver contigo, não importa o local, não importa a hora, não importa qual é o ponto na linha do tempo que você está, não importa. O que importa é o que o Senhor está contigo, e a mão do Senhor, aleluia. Eu sinto a presença de Deus aqui nessa noite. Eu sinto que o Senhor está falando ao teu coração agora, neste momento. Eu sinto que o Senhor está dizendo para você, de repente o que está impedindo você de chegar, de ir mais longe, de ser feliz, talvez é esquecer o que ficou para trás, talvez é abandonar aquilo que te machuca, talvez é abrir mão do teu maior valor, que é o ressentimento. Oh, aleluia. Se você puder nesse momento, aí na sua casa, feche teus olhos, inclina a sua cabeça. Pai, Tu és poderoso, Senhor. Tu és um Deus perdoador, galardoador. Se o Senhor perdoa tudo e a todos, por que nós não deveríamos perdoar aqueles que nos ofendem? Por que nós não deveríamos nos perdoar por aquilo que fizemos? Pai, ajuda o meu irmão a esquecer os trabalhos. Ajuda o meu irmão, meu amigo que está assistindo, a esquecer o sofrimento que passou. Ajuda, Senhor, coopera, Senhor, para que a gente possa esquecer tudo o que aconteceu, tudo que ficou para trás, e que possamos nos apegar nas coisas que nos dão esperança. Eu te peço, Senhor, nesse momento, Espírito de Deus, limpa o coração amargurado e coloca júbilo, coloca alegria, que possamos celebrar ao Senhor, que possamos ver o lado bom da vida, o lado bom que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Pai, nos ajuda a prosperar aonde estamos, nos ajuda a viver os Teus propósitos, nos ajuda, Senhor, a vivermos totalmente os Teus desígnios, que possamos prosperar, mesmo nessa terra chamada mundo, planeta Terra, terra de aflição, mas que é uma terra de passagem, porque sabemos que é momentânea essa nossa tribulação. O apóstolo Paulo falou, Senhor, que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória muito excelente. O que está preparado é maior, o preço que nós pagamos não é maior do que a graça que nós recebemos. Nós te louvamos nessa noite, Pai. Vai de encontro a cada necessidade, cura as enfermidades, levanta o caído, Senhor, perdoa o pecador, e que o Teu nome seja nesta noite glorificado. Aleluia. Nós te louvamos, Senhor, e nós te agradecemos no nome de Jesus.